Olá, vamos refletir mais uma vez na palavra do Senhor? Êxodo capítulo 3. Moisés está apacentando ovelhas, as ovelhas do rebanho do seu sogro Jetro em Midian. Bem, até então, o recomeço de uma vida, a estabilidade de uma nova história, parecia que tudo ia bem. Mas em uma dessas idas com as ovelhas em busca de pasto, uma delas se desgarrou e ele foi em busca delas. Quando chega lá, ele se depara com uma visão muito surpreendente, a de uma sarça ardendo em fogo. Bem, por que surpreendente? Já que pesquisando era normal de um arbusto pegar fogo naquelas regiões. Essa era tanto incomum porque, apesar de pegar fogo, o fogo não a destruía. E isso foi uma coisa muito curiosa para Moisés, que resolveu ir até mais perto para saber o que acontecia de tão magnífico, o que era aquela sarça no meio de um deserto pegando fogo, mas não se consumia. Bem, quando ele chega perto, uma voz brada de dentro daquele arbusto e chama ele pelo nome, Moisés. E ele, atemorizado com aquela situação que já era surpreendente, ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor responde: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bem, desse momento para lá ele temeu muito e não quis nem olhar em direção a Deus. E Deus começa a falar com Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a localidade onde você está pisando é lugar santo. Bem, eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui neste pequeno momento da vida de Moisés. Haja vista, a começar daquele arbusto que havia inúmeros naquela região, mas Deus escolheu exatamente aquela para chamar a atenção. Talvez igual ao dos demais e talvez com o mesmo fim de todos os demais, até que Deus chega na história daquele arbusto e incendeia com a sua chama abrasadora, que apesar de abrasadora não a destruiu. E isso que era o maravilhoso. Deus é assim quando Ele vem na nossa história. Nós somos às vezes parecido ou igual a qualquer um, a nossa rotina, a nossa vida é igual a qualquer um outro, até que Deus se manifesta, ou até que haja um momento na nossa vida em que Deus tenha espaço para se manifestar. E apesar de um Deus grandioso, poderoso, magnífico, e que um pouco pode dar medo da sua vontade, do seu querer para nós, quando Ele mostra o calor da sua presença, não é um calor destruidor, não é um calor que acabará com a nossa história. Na verdade, é um calor que nos envolve de tamanha forma que, em vez de trazer a morte, traz a vida. Em vez de trazer o fim, traz o começo de uma outra história. Isso chamou muita atenção de Moisés, aquela sarça ardendo em fogo. Quem sabe essa sarça é você entre tantas outras pessoas, em que Deus está tentando chamar a tua atenção. E por mais que às vezes são usadas coisas comuns do dia a dia, Deus está tentando falar conosco a cada momento, a cada detalhe, a cada situação. E se nós começarmos a tentar perceber, nós ouviremos Deus falando: eu sou Deus. Pare um momento na sua rotina, pare um momento nas suas tarefas e tente contemplar. Por mais que ao seu redor parece que as coisas estão comuns, cotidianas, iguais às outras, eu te garanto que quando Deus entra na nossa história, nada será igual aos demais. O calor dele mudará o ambiente. O calor dele fará diferença. A presença dele mudará até a atenção de quem parece insignificante no deserto. Bem, vamos a Moisés. Moisés
admirado de um Deus que pode pegar uma coisa simples, cotidiana e comum e pode envolvê-lo com uma coisa tão sobrenatural e maravilhosa e espantosa daquele jeito. Agora está ali perto tentando entender e querendo saber, e agora descobre que o seu Deus está ali, o Deus do seu povo, porque ele disse: eu ouvi o clamor do meu povo. E atemorizado ali, principalmente pelo pedido de Deus. Que pedido é esse? Tira as sandálias dos seus pés. Parece que é um pedido de exigência de Deus pesado. O lugar é santo, o lugar é incomum. Tire as suas sandálias. O que Deus queria com isso? Bem, parece dura essa palavra, mas é muito mais importante do que imaginamos. Quando Deus fala, tira as sandálias dos teus pés. A sandália era alguma coisa cotidiana da vida de Moisés, corriqueira. Como assim? O homem não nasceu com vestes, o homem não nasceu com sandálias, o homem não nasceu com nenhum tipo de peça de roupa. Deus criou o homem nu. A necessidade de vestes foi após a queda. E a necessidade de vestes foi para atender necessidades do seu dia a dia que já não eram o mesmo sem a comunhão que o homem tinha plena de Deus. Quando Deus fala, tira a sandália dos seus pés, parece que como Deus estava falando, meu filho, chega um momento, a hora de você tirar da sua rotina alguma coisa para que eu tenha mais contato contigo. E é isso que Deus queria, porque quando Moisés tira a sandália, ele tem que pisar no lugar santo. E Deus sendo santo, lugar santo, por que ele queria que um homem pecador, um homem falho, um homem que se escondeu por matar um homem, pisaria naquele solo tão sagrado? Mas Deus queria que somente tirasse as sandálias. Olha que coisa linda. Deus não queria transformar nele um super Deus, uma pessoa sobre-humana, ou queria revelar um lado de Deus que é totalmente longínquo do homem, mas Deus queria contato com ele. Quando Moisés tira as sandálias e coloca o pé no lugar santo, ele entra em contato com a santidade de Deus. Ele entra em contato com o ambiente de Deus. Ele pode ser tocado pela santidade de Deus. E quando nós somos envolvidos pela sua presença e santidade, nós somos mudados em outras pessoas. Deus não queria mostrar o quanto Moisés era falho, mas o quanto, apesar de grande, ele queria contato direto com Moisés, e as sandálias atrapalhariam. Pare e pense um momento. O que na sua rotina, como aquela sandália, que era uma coisa do cotidiano, pode estar te impedindo de ter um contato com Deus? Ou te fez abandonar o contato, a comunhão com Deus? Ou te fez deixar o propósito que Deus tinha para a sua vida? Moisés estava em Midian escondido por causa de uma frustração, por causa de não alcançar os seus objetivos. E você? E eu? O que nos faz, às vezes, mesmo conhecendo o poder de Deus, não buscá-lo na sua plenitude, permitir que ele nos incendeie como ele incendiou aquela sarça? Bem, o calor da presença dele fez daquela sarça incomum. É isso que Deus queria. Quando Moisés toca naquele solo, ele não é mais aquele homem derrotado, perseguido e assassino. Agora ele era alguém que tinha tido um contato direto com Deus. E eu te garanto que qualquer pessoa que tenha um contato direto com a presença de Deus, com a santidade de Deus, nunca mais será o mesmo. Tira a sandália dos seus pés. O que no teu cotidiano está atrapalhando a tua comunhão com Deus? Deus de se aproximar. Deus está tentando chamar a tua atenção. E às vezes é com uma coisa incomum, porém por trás tem algo sobrenatural de Deus, a parte dele para a sua vida. Moisés é chamado agora. Recebe um chamado.
recebe de volta: Moisés, eu ouvi o meu povo clamando, eu quero livrar, venha que eu vou te enviar. Bem, Moisés está tendo um conflito pessoal. Por quê? Porque Deus está chamando não só para ele ser alguém que irá representá-lo, mas Moisés agora tinha que encarar o seu passado. Voltar ao Egito significa rever pessoas que não receberam, um rei que queria matá-lo, um lugar onde ele matou um homem. Meu Deus, o que farei lá? Não. E ele começa a arrumar desculpas. Não, envia outro, eu sou gago, não vem, eu sou pesado de língua. E Deus: Moisés, quem criou a boca? Não, Senhor, não. E começa a dar inúmeras desculpas. E Deus teve que repreender Moisés com muita dureza. Às vezes Deus precisa ser um pouco enérgico, não porque Ele não deixará de ser amoroso, misericordioso ou um pai bondoso, mas para que a gente perceba que quando Ele está nos chamando, quando Ele coloca um propósito diante de nós, é Ele que garante. Moisés pega a vara, joga a vara no chão. Pegue a vara de novo, Moisés, transforme essa vara, coloque a mão no peito. Faça esses milagres. Sabe qual é o lindo de Deus? Deus está no mesmo lugar e Ele não precisará de se mover do lugar dele, porque quando Ele nos chama para um contato direto com Deus, com Ele já colocou em nossa vida todo o poder, todo o milagre que precisaremos para cumprir o nosso propósito, seja qual ele for. Pense nisso. Saia dessa rotina e pare um momento para tentar ouvir Deus. O que Ele está esperando de você? Qual é o seu chamado? O que Ele quer fazer na sua vida? Talvez Deus há muito tempo está tentando chamar a sua atenção. E com coisas simples, não com coisas, às vezes, muito grandiosas. Coisas simples, porque Deus quer chegar e dialogar com você como um pai que Ele é para você. E tenha certeza que o fogo abrasador dele não destruirá, mas reconstruirá a sua história. Moisés pôde voltar, teve que encarar o seu passado, porque a gente chega um dado momento que a gente tem problemas porque não consegue lidar com feridas passadas, problemas passados, nossa história passada. Mas enquanto nós não conseguimos lidar com elas, parece que essa história sempre vai nos perseguir e nunca vai nos abandonar, porque nossas lembranças nos levam para lá mesmo que a gente queira se calar. Mas Deus nos chama a um confronto. Vai, Moisés, vai para aquele lugar. E apesar de tudo, Moisés foi. Com muito medo, com uma ajuda que Deus enviou de Arão, seu irmão, com muito receio. Mas quando ele chega lá e fala que Deus o enviou, Israel ficou alegre. E ele viu uma recepção que ele não teve quando tentou livrar os seus irmãos. E quando ele vai a Faraó e fala, mesmo que ele não tinha poder sobre Faraó, mas Deus demonstrou o seu poder sobre o Egito. Moisés, fora da direção de Deus, matou um homem e saiu com um fugitivo. Mas quando ele deixa o fogo de Deus envolver a sua vida, ele apenas dá a palavra que Deus mandou ele dizer. E Deus mexeu com uma nação inteira. Pense nisso. Quando Deus te chama para um propósito, Ele só quer que você faça aquilo que Ele está te dando a direção. Você não precisa levantar sua mão e a força não vai vir de você. O poder virá de Deus. Não se preocupe. O que você não consegue com uma pessoa, Deus consegue com uma nação. Eu gostaria de orar por você. Deus,
Talvez chegou o momento dessa pessoa de encarar algo que ele fugiu ou ela fugiu há muito tempo. Mas isso tem a ver com o chamado do Senhor, tem a ver com o propósito do Senhor na sua vida. Pai, eu te peço, encoraje essa pessoa agora. Não só encoraje, mas dá, ó Deus, um sentimento de que o Senhor está com ela. Mostra esse calor que estava nessa sarça que era comum, mas se tornou incomum. Envolve essa pessoa que não entende que o Senhor não quer destruí-la, mas quer um contato, quer que ela dê acesso total. Por isso que às vezes nós precisamos nos desfazer, nos desligar de algumas coisas, de pessoas, de situações, porque elas nos atrapalham de conhecer a Tua vontade para a nossa vida. E a garantia de que tudo acontecerá não é nossa força, não é o nosso entendimento, não é nossa palavra, não é nada de nós, é do Senhor. O Senhor que levantou Moisés. Da forma que ele não foi recebido no passado, no presente o Senhor preparou todo o cenário. E por mais obstáculos que puderam vir, o Senhor fez com que ele suplantasse todos. E por fim, o Senhor fez milagres maiores do que se imaginava. O nome desse moço ficou conhecido, mas não ficou conhecido por causa dele, mas ficou conhecido por causa de toda uma nação, por causa daquilo que o Senhor queria fazer, aquele povo, aquele país, aqueles povos. Deus, às vezes não entendemos. Nós pensamos que o plano do Senhor é muito pequeno e o Senhor quer mexer com multidões, com pessoas, com famílias, com nações. A gente não conhece. Mas quando nós deixamos que o Senhor faça e seguimos a Tua direção, o Senhor faz tudo o que não conseguimos fazer. Por isso eu abençoo essa pessoa. Abençoo a vida espiritual dela, a vida particular dela, a vida emocional dela, o casamento, a família, os negócios. Deus, estende a Tua mão e aparece para essa pessoa com um fogo, com o calor de um fogo, não que destrói, não como que consome, mas que envolve e faz o sobrenatural acontecer. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Até uma próxima. Se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal e mostre para mais pessoas essa palavra. Eu sei que tem alguém que precisa ouvi-la. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.